Glória a Deus. Boa noite a todos. Graça e paz, amém? Glória a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus, tomar o seu assento. Graças a Deus, que momento tão especial, que momento tão maravilhoso que nós estamos presenciando nesta noite, aonde nós se reunimos como igreja para adorar, para louvar, para engrandecer o nome do Eterno. Bendito seja o nome dele, o seu reino jamais terá fim. Eu quero, antes de estar dividindo algo da parte de Deus com os irmãos, com a igreja, eu quero ser muito grato ao Senhor, o nosso Deus, que tem feito grandes maravilhas em nossas vidas. Eu tenho vivido esse final de semana muito especial, porque Deus está fazendo algo novo sobre a minha vida. Eu creio que Deus está trabalhando em meu favor e também está trabalhando em favor de cada um de vocês. Nesta manhã, estava presente novamente num culto como esse, lá na nossa comunidade, na nossa igreja, e nós tivemos a honra, tivemos o prazer, o privilégio de ser ministrado nesta manhã, através dos louvores do nosso ministério de louvor, que acabou de louvar o Senhor aqui nesta noite. Mas também Deus nos deu uma graça tão abundante, tão especial para nós, e nós podemos nesta manhã receber algo da parte de Deus, uma bênção da parte de Deus, através da vida do pastor desta igreja. Estivemos com o pastor Paulo nesta manhã lá conosco na nossa comunidade, onde ele trouxe uma palavra de Deus poderosa, causou um impacto muito grande na nossa vida espiritual. Nós saímos dali de uma forma muito elevante. Foi uma coisa assim inexplicável, né? Onde ele ministrou para nós sobre a arca, e foi uma mensagem que não tem como você não sentir a presença de Deus. Foi algo inusitável, né? Nós ali, o nosso pastor querido, ele estava ali sentado, ouvindo a ministração, e olhava disfarçadamente no rosto dele. Eu via o quanto ele estava recebendo, e o quanto Deus estava operando na vida dele. E quando ele pegou o microfone para celebrar a ceia, porque hoje nós tivemos um culto de ceia, e ele disse: como é bom, como é gostoso ser ministrado, principalmente quando se tratamos do pastor Paulo. É muito bom ministrar, mas melhor ainda ser ministrado, e principalmente quando a gente tem uma referência, temos uma pessoa, temos um homem, ou até mesmo temos uma mulher, e a gente consegue ver o próprio Deus tomando aquela vida e falando comigo, falando com você de uma forma clara e abençoadora. Foi nessa manhã que foi uma das melhores manhãs que a gente já tivemos lá na nossa comunidade. Por que eu falo isso? Porque para nós lá está sendo um tempo novo, porque a gente só cultuava domingo à noite. A gente não tinha um culto pela manhã. E já aproximadamente quase uns 2 meses já, a gente estamos fazendo nossos cultos de domingo às 9:30 da manhã. É uma manhã com Deus, é uma manhã na presença do Senhor. E nós tivemos a honra, o carinho e a oportunidade de receber o pastor de vocês, junto com o pastor Leandro, né? O pastor Leandro está ali, né, pastor Leandro? E ali nós tivemos a oportunidade de cultuar junto, de receber algo junto e de sermos abençoados junto. Então eu louvo a Deus pela vida do pastor Paulo, eu louvo a Deus pela vida do pastor Leandro, que estava ali também representando toda essa comunidade batista Vila Helena, e nós se sentimos muito abençoados mesmo. Foi pauta depois do nosso almoço, conversamos, falando sobre a respeito, né? Porque a mensagem ela foi
enviada de Deus aos nossos corações. Amém? Glória a Deus. Irmãos, é bem verdade que o nosso amado irmão Sérgio aqui, quando ele foi começar a ministrar o louvor, ele citou uma coisa assim que eu estava ali e eu falei, poxa vida, é verdade. Talvez algum de vocês não saiba, não conheça, mas a gente já se conhece, essa igreja aqui, essa comunidade batista aqui já há alguns anos. E a gente cultuava Deus junto com essa comunidade quando era ali na garagem, né, pastor Paulo? 2013. E muitas das vezes nós víamos de lá do Júlio para cá também, para sermos abençoados por essa igreja e também de abençoar essa igreja. E o irmão Sérgio, né, Sérgio, esteve conosco desde o começo também da nossa jornada, né? E ele veio algumas vezes, e todas as vezes que eu vim parar nesse lugar aqui, todas as vezes que eu vim cultuar ao Senhor aqui nesta casa de oração, eu sempre, muitas das vezes, eu tive a oportunidade de vir aqui e pregar a palavra de Deus. Só que hoje, não se assuste o que eu vou dizer, eu não vim pregar, mas eu vim contar uma história para vocês. Eu vim trazer uma história para vocês. Hoje eu não quero pregar, hoje eu quero contar uma história. Por quê? Porque ele fez eu lembrar no passado. E quando se trata de história, eu creio que cada um de vocês que está aqui juntamente comigo temos uma história para contar. É bem verdade que a nossa vida ela é pautada por histórias que aconteceram ao longo desses anos, que nós estamos ainda, graças ao nosso bom Deus, vivos, para contar essa história. O meu cunhado aqui, o Sérgio, acabou de citar 2013, estamos em 2021, olha o tempo que nós temos para contar uma história. Quantas coisas podemos relatar nessa história? Porque a nossa vida, ela é contada de história. Nem tanto que, me recordo que uma das vezes que nós tivemos uma reunião do conselho pastoral, quando eu fazia parte da Igreja Batista Shalom, lá em São Caetano, eu tive a oportunidade de ir lá, algumas das vezes, junto com o pastor Paulo também, né? A gente tinha um ministério lá no Júlio de Mesquita, e chegando lá, eu comecei, depois da reunião, tinha uma livraria lá. E eu sou muito fascinado por literatura, eu gosto muito de ler. E ali eu vi um livro que me chamou a atenção e era muito caro. Eu falei assim, se eu comprar esse livro, eu volto embora para casa sem um tostão no bolso. Mas eu vou comprar, eu sou doido, né? Tem hora que a gente faz loucura. E o tema do livro do Flávio Joséfo era a história dos hebreus. Esse livro custava aproximadamente entre 280 a 300 reais. Era o dinheiro que eu tinha no bolso. Eu falei assim, eu vou embora, mas eu vou com esse livro na viagem para Sorocaba comigo. Eu não vou deixar esse livro aqui, em hipótese alguma. Um livro de aproximadamente 1.600 páginas. É um livro de história de um povo que tinha um relacionamento com Deus. É uma história de um povo que fez uma aliança com Deus. É a história de um povo que entendeu que precisava de um Deus. E muitas das vezes a nossa história, ela é pautada, ela é contada com o nosso próprio soberanismo. Eu quero contar a minha história do meu jeito, e muitas das vezes o final da história daquela pessoa que quer contar por si própria não acaba tendo um final feliz. Mas quando nós decidimos compartilhar a história da nossa vida com o nosso Criador, o desfecho dessa história será de vitória, aleluia. Quando você começar a relatar a sua história, deixa Deus fazer parte dela. Não deixa Deus de fora da história da sua vida, independentemente em que área, em que parte da história da sua vida, porque muitas das vezes a história ela é boa,
mas tem muitas das vezes que a história ela passa por momentos ruins. A nossa história tem altos e baixos, tem vales e tem desertos, tem dias de noites e tem dias de clarezas, tem dias de alegrias, mas também tem dias de felicidades, de tristezas. Então a nossa história, ela precisa ser contada, mas o Deus, o Criador, precisa fazer parte da nossa história. E é exatamente aqui hoje que eu venho trazer algo da parte de Deus. Eu quero contar uma história para vocês, e eu creio que vocês vão entender essa história no desfecho dela. Eu quero ler 2 livros da Bíblia para me contar essa história. Primeiro eu quero que você acompanhe comigo em Isaías, capítulo 11, e o versículo de número 1. E depois você abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 4. E eu vou pegar alguns pontos da minha história que eu notei aqui, para dividir com você nessa noite. Livro do profeta Isaías, capítulo 11, o verso 1. Todos acharam? Se não achou, eu espero, não tem problema. Glória a Deus. Antes de eu fazer essa leitura, Pastor Paulo, me dá licença por um instante. Você, meu amigo, você pode pegar essa cadeira e deixar ela aqui no meio aqui para mim, por favor? Essa história tem tudo a ver com uma cadeira que eu vou ministrar hoje aqui. Pode deixar ela aí. Isso, obrigado. Deus abençoe, meu amado. Deixa essa cadeira aí que você vai entender o desfecho dessa mensagem, dessa história que eu quero contar. Isaías capítulo 11, o verso 1. Todos nós sabemos que o livro do profeta Isaías é um livro messiânico. É um livro que vai relatar sobre algumas coisas. Glória a Deus. O livro do profeta Isaías é um livro messiânico e ele vai relatar algumas coisas proféticas, algumas profecias que apontavam para a vinda do Messias. O profeta Isaías, ele tem a descrição de quando Jesus vai nascer. O capítulo 9 de Isaías, é claro, quando ele vai falar que um filho o Senhor nos deu, e o seu nome será Emanuel, o seu nome será Deus forte, conselheiro, príncipe da paz. Isaías está falando de um nascimento. E o livro do profeta Isaías, ele é descrito aproximadamente há 500 anos antes do nascimento. Entre 500 e 600 anos antes do nascimento de Jesus. Mas se a gente for andar mais um pouquinho no livro do profeta Isaías, quando nós chegamos lá no 53, o profeta Isaías vai dar outra descrição de Jesus para nós. Que ele era o homem mais desprezado. Não tinha aparência, também não tinha formosura. Ele vai descrever que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. O castigo que estava sobre nós, ele levou sobre ele. Então o profeta Isaías, ele tem uma visão profética de uma história que irá acontecer há séculos adiante. E quando eu leio o capítulo 11, do livro do profeta Isaías, olha que o texto vai dizer para mim e para você. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes
um renovo frutificará. E só a primeira frase do verso 2, na minha versão está assim: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Vou ler mais uma vez, que esse texto é muito forte, ao meu entender. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e o Espírito do Senhor repousará sobre ele, ou repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Essa descrição que o profeta Isaías declara para nós. Vai brotar um rebento de um tronco, de uma raiz. E ele dá o nome dessa raiz, ele dá o nome desse tronco, ele dá o nome dessa árvore. Ele fala de Jessé. Todos nós sabemos que Jessé não é o pai de Jesus. O pai de Jesus, na verdade, é José, quando se casa com Maria. Mas essa referência, ele está falando do pai de Davi, o maior rei de Israel. Ele está falando que porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Agora vem comigo em Lucas capítulo 4. Lucas 4. O verso 16 em diante. Lucas 4, verso 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o costume, na sinagoga, e levantou-se para ler, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, o verso 18: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, verso 19, e apregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor, verso 20, e encerrando o livro, tomando-o da mão, dá ao ministro, e assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. O verso 21, para encerrar: então começou a dizer-lhe: hoje cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Então hoje se cumpriu essas escrituras aos vossos ouvidos. Ele faz menção, olha só que coisa interessante, hein? Já vou começar a pregar, só presta atenção para você entender. O profeta Isaías faz toda a alusão de Cristo, faz toda a alusão de Jesus no seu livro. Quando Jesus vem, ele vai cultuar a Deus numa sinagoga. E ali naquele dia, naquele culto, naquele sábado, entrega um livro para ele ler uma passagem das Escrituras. E é exatamente um livro messiânico. Um livro que deram para ele foi o livro do profeta Isaías. E ele lê o livro, as pessoas ficam com os olhos fitados neles de uma forma assustadora.
E ele encerra dizendo, na minha fala, porque o texto continua, mas ele encerra dizendo: então começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Deixa eu voltar lá para Isaías 11. Deixa eu voltar para lá, que lá é a introdução dessa história. Isaías 11, nós vimos que, porque brotará um rebento. Nossos sábios dizem para nós que esta árvore que está sendo mencionada aqui, esse tronco que está sendo referido aqui, que vai brotar algo, esta árvore é uma oliveira. Poderia ser uma figueira, que é muito citado nas escrituras. Poderia ser qualquer outra árvore. Mas os nossos sábios dizem que esta passagem está sendo referida à árvore chamada oliveira. É meio conhecida para nós, essa árvore, no mundo cristão. Porque foi lá no Monte das Oliveiras. Mas olha só que coisa interessante. Esta árvore, segundo os nossos sábios, dizem que ela existe, ela chega a viver séculos e mais séculos de existência. Esta árvore, quando ela nasce, quando ela cresce, chega um tempo da sua existência que ela começa a cair suas folhas. Ela começa a parar de dar os seus frutos. Ela começa a parar de secar os seus galhos. E ela começa então a ter uma aparência de morte. Essa árvore, ela vai morrendo, ela vai se definhando, ela vai tendo uma aparência, ela vai deixando de dar os seus frutos, ela vai deixando de dar as suas folhas, ela vai deixando de dar os seus galhos, e ela vai como se fosse uma pessoa adoecendo, a ponto de parar e pensar que não tem mais jeito, que essa árvore morreu, acabou. Chegou o final da história desta árvore. Isso é um fato tão interessante, que houve na história bíblica. Depois do exílio babilônico, quando o reinado de Nabucodonosor perde a sua força para os medos e os persas, depois que os medos e os persas perdem também a sua força para o Alexandre o Grande, os gregos tomaram posse, lideraram o mundo. Depois que Alexandre o Grande perde a sua força e entra então o período dos Macabeus, até surgir o período dos Herodes, que entra o período de Roma na história, daquela visão da estátua que Nabucodonosor sonhou, e que um profeta de Deus chamado Daniel teve que interpretar aquele sonho. Cada parte da estátua era um reino que iria se levantar e iria governar o mundo. Só que a história, ela vem definhando, a história vem contando de cima para baixo, até que chegamos num ponto da história bíblica que Deus se calou. Existe uma página em branca na Bíblia, quando ela muda de um testamento para o outro. Quando se encerra o livro do profeta Malaquias, para entrar
no primeiro evangelho de Mateus, existe uma página em branca onde os nossos sábios dizem que houve um tempo de silêncio. E esse tempo de silêncio na história, eles dizem que foram aproximadamente 400 anos que Deus não levantou mais uma voz profética para entregar algo para o povo. Por isso que quando chega o Novo Testamento, o primeiro profeta que aparece, que também é uma fala do profeta Isaías, quando ele diz: vós que clama no deserto, endireitai o vosso caminho para que ele possa passar. Deus levanta, depois de um período de 400 anos, um profeta chamado João o Batista. Por que ele levanta João o Batista? Porque a voz profética, ela se calou por 400 anos. O mundo continuou existindo, sua história continuou sendo contada, mas Deus deixou de levantar os profetas. Por isso que quando Jesus vem se referir a João Batista como o maior dos profetas, não é porque ele foi melhor que Isaías, não é porque ele foi melhor que Jeremias, não é que ele foi melhor do que os outros profetas menores, não, é porque ele viu aquilo que os profetas anunciaram. Ele batizou aquilo que os profetas que vieram antes dele estavam querendo ver. E João teve o privilégio. Mas se você entendeu, eu disse que esta árvore, esta oliveira, ela vive séculos. 400 anos são aproximadamente, na nossa conta, 4 séculos. E esta árvore, esta oliveira, quando ela morre, ela fica aproximadamente, os nossos sábios dizem que ela fica entre 500 e 600 anos, com a aparência de que está morta, que não vai dar mais fruto, que não vai voltar mais a viver. Esta árvore é uma das árvores mais conceituadas em Israel nos dias de hoje. Essa árvore dá um fruto que o próprio Cristo experimentou dela. Mas olha só que interessante, pastor Paulo. O livro do profeta Isaías, ele descreve aproximadamente entre 500 e 600 anos antes do nascimento de Cristo. E ele está falando que porque brotará uma árvore seca, uma árvore que está morta, ela vai voltar a brotar. E o que eu entendo na nossa história é que a área da nossa vida que está seco, que deixou de dar fruto, Deus está falando, vai voltar a frutificar novamente. Talvez a área da sua vida, as pessoas falam assim: isso daí já era, não dá mais, isso daí já passou, isso daí acabou, esqueça. E Deus está falando: vou fazer brotar um rebento novo, porque Ele é Deus para isso. O livro do profeta Isaías, ele escreveu 600 antes de Cristo aproximadamente. Ele diz que um rebento do tronco de Jessé. Por que do tronco de Jessé? Aí que está. Jesus teria que vir sobre a descendência, a tribo, a patologia familiar de Jessé. Jessé, como pai de Davi, ele tinha a sua descendência, ele tinha a sua tribo. Quando esse tronco está sobre uma palavra profética,
Independentemente se passaram 600 anos, independentemente se passaram 400 anos, se esta palavra é de Deus, vai chegar o dia que Ele vai fazer cumprir na sua vida. Assim como Ele fez cumprir na história de Israel. Mas a história, ela caminha. A história, ela progride. A história não para. Nesse intervalo, Jeremias descreve que o povo abandonou a Deus. E o povo foi parar num lugar chamado cativeiro babilônico. E ali o povo perderam toda a sua, praticamente quase toda a sua identidade espiritual, porque eles não tinham mais as escrituras em suas mãos, porque era proibido de ler a Bíblia. Então o que eles fizeram? Eles tiveram que guardar parte das escrituras no seu coração. Porque se os reis, os imperadores daquela época pegassem eles com qualquer página das escrituras, eles seriam punidos. É como o pastor Paulo mencionou para nós nessa manhã: o evangelho de Cristo não cabe nesse mundo. A palavra de Deus não cabe para esse mundo. Cabe só para aqueles que o recebem. Cabe só para aqueles que o enfrentam, o sistema do mundo que vai totalmente na contramão da palavra do Eterno. Mas a história caminha, esta árvore está morta, esta árvore ela está totalmente seca, esta árvore não pode dar fruto, esta árvore, na verdade, está todo mundo não dando mais a importância para ela, ela só está ocupando aquele lugar. Esta árvore, ela não pode dar mais fruto, ela não pode ser mais uma oliveira. Mas a palavra de Deus está falando porque vai brotar. Não sei quando, mas vai brotar. Passaram-se os anos, passaram-se os séculos, e esta árvore agora ela vai começar a brotar. É aí que entra a cena do Messias. É aí que entra a cena de Jesus. Por que é aí que entra a cena dele? Porque ele é esse rebento, ele é esse renovo, ele é esse fruto que vai surgir desse galho seco. Porque Israel não tem mais uma voz profética. Israel agora está sob controle de outras nações, de outros governos. Então o que Israel fez pós o exílio babilônico? Começaram a reconstruir o templo. Com Neemias, com Esdras. Mas só que mais para frente da história, eles começaram a fazer pequenos templos, que foram dado o nome de sinagogas. Sinagogas eram pequenos templos. E na sinagoga eles iam para estudar as escrituras. Eles iriam para ler as escrituras. Eles iam ali para se reunir, não somente no sábado, mas na terça, na quinta e no sábado. E ali era interessante, na sinagoga, que eu estou entrando agora em Lucas capítulo 4, que o interessante dali da sinagoga é que eles liam o Antigo Testamento, ou seja, o Pentateuco, ou a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, em 3 anos. Em 3 anos, eles entravam na sinagoga, abriam o livro do Êxodo, abriam o livro de Números, abriam o livro de Deuteronômio, abriam o livro de Gênesis e fazia a leitura, que até hoje eles chamam de Paraxá, a porção da semana. Cabo de 3 anos,
Eles conseguiam ler toda a Torá. Depois que terminasse de ler toda a Torá num cabo de 3 anos, aí vinha outro tipo de leitura chamado Haftarah. O que significa isso? A leitura dos livros proféticos. Dentro da sinagoga, depois de 3 anos de ler todo o Antigo Testamento, entre Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, vinha os livros proféticos. Só que é nessa cena que Jesus entra como um galho novo, como o rebento daquele tronco. E também é a hora que Jesus entra em cena, porque ele pega um livro que vai ser dado para ele ler na sinagoga, um livro do profeta Isaías. Na sinagoga, onde os homens se reuniam, tinha 3 cadeiras especial. Por isso que eu pedi para colocar uma cadeira aqui, para vocês entenderem a ilustração da história que eu quero que vocês entendam, para que Deus venha fazer um rebento novo na sua vida, que áreas que estavam mortas, como aquele tronco que ninguém dava mais nada, mas brotou, e algo na sua vida de novo vai brotar em nome de Jesus. Que quando o homem entrava dentro daquela sinagoga, tinha 3 cadeiras, uma do lado da outra, e essas 3 cadeiras eram especiais. A primeira cadeira se assentava do lado de cá o chefe da sinagoga. É o pastor Paulo, vamos dizer assim. É o pastor da igreja. Essa cadeira era exclusiva dele, ninguém poderia sentar a não ser o pastor. Também tinha uma cadeira do lado de cá. Esquece a do meio. As duas apontam primeiro. A cadeira que estava do lado de cá era a cadeira do visitante que vinha ministrar na sinagoga. Só que na sinagoga não poderia ministrar qualquer pessoa. Tinha que ter uma patente de rabino. Tinha que entender muito das escrituras. Tinha que estudar muito. Então, o pastor chamava o pregador da noite, e aquela cadeira era exclusiva do pregador da noite. A outra da ponta era exclusiva do pastor-chefe, do pastor local. Mas e a do meio, pastor? A do meio era a cadeira esperada. Todo mundo sabia que uma hora ou outra o Messias ia aparecer, e aquela cadeira era dele. Ninguém poderia sentar no lugar dele. Então, vinha culto, vou usar o termo culto, na sinagoga de terça-feira. Estava lá o pastor sentado aqui, estava lá o convidado sentado aqui para pregar, e a cadeira vazia. E isso veio a acontecer há séculos, que os judeus estavam esperando o Messias chegar, e quando ele chegasse, ele assentaria naquela cadeira. Ninguém poderia violar a regra, a lei de sentar naquela cadeira. Então o que acontece? Vou entrar no texto agora para você entender. Lucas capítulo 4, o verso que nós lemos, Lucas capítulo 4, olha que coisa interessante. O primeiro capítulo, o primeiro versículo do capítulo 4, tem um título aí na sua Bíblia aí, não tem? Tem um título aí? Tem? Você pode ler para mim, por favor, o que está escrito aí? Tentação
Tentação de Jesus é isso? Legal, é isso mesmo que está escrito na minha também. A tentação de Jesus está descrito no capítulo 4 do Evangelho de Lucas. Mas é o mesmo Evangelho de Mateus, capítulo 4, está escrito também a tentação de Jesus. Só que depois da tentação, Jesus ele vai entrar na sinagoga. Então, pense você comigo, reflita comigo, não me deixe pensar sozinho aqui, pelo amor de Deus. Esse episódio aqui é o início do ministério de Jesus, ok? Estamos juntos? Por que eu sei disso? Porque quando Jesus desceu as águas do batismo no Rio Jordão com o João Batista, o que ele fala, o que ele conta? E o Espírito do Senhor me levou para o... E lá no deserto ele foi? Isso foi no começo do ministério dele, não foi? Então isso é a exegética do texto, da história. Porque depois que acaba a história da tentação de Jesus, do capítulo 4, do verso 1 até o verso 13, vai entrar o versículo 14 do capítulo 4, Jesus é expulso de Nazaré. Por que Jesus é expulso de Nazaré? Depois, se você ainda continuar no capítulo 4, se você for olhar lá no versículo 31, a cura de um endemoniado em Cafarnaum também dentro de uma sinagoga. Se você descorrer mais um pouquinho, chegar no verso 37 do capítulo 4, você vai ver a cura da sogra de Pedro, que quando ele sai da sinagoga, vai na casa do amigo dele para curar a sogra dele. Então, tirando a tentação, Jesus está fazendo uma turnê nas sinagogas de cada região, Cafarnaum, na Galileia e Nazaré. Ele vai começar o seu ministério, mas antes de ele começar o seu ministério, ele sai do deserto, ele faz questão de entrar na sinagoga. Por quê? Porque ele é expulso de lá. Por que ele é expulso de lá? Eu vou explicar para você o porquê que ele foi expulso de lá. Ele foi expulso de Nazaré, sabe por quê? Por causa dessa cadeira. Como assim, pastor? Olha só as riquezas que tem o texto bíblico, quando a gente para e coloca os óculos espirituais para começar a ler, meditar, e a resposta você vai ter. Todo sábado era costume do judeu entrar numa sinagoga para recitar algum livro, seja profético ou seja o Pentateuco. Mas depois dos 3 anos da Torá ser lido inteira na sinagoga, agora é os livros chamados de Haftará, que são os livros dos profetas. E aí Jesus vai entrar na sinagoga em Nazaré, mas pare um pouco, já vamos chegar lá. Mas em Nazaré não foi o lugar onde ele cresceu. Nazaré não foi o lugar onde ele teve conhecimento das pessoas, e as pessoas o conheciam, que ele era filho de Maria, que ele era filho do carpinteiro, que ele estava como criança naquela região, que ele cresceu como adulto naquela região. Todo mundo não conhecia aquele homem chamado Jesus ali em Nazaré. Então, não era nenhuma novidade para aquele povo ver Jesus entrar na sinagoga, mas naquele sábado, naquele dia, foi um dia especial. Assim também Deus vai fazer conosco. O seu dia hoje pode estar ruim, o seu dia hoje pode estar péssimo, o tempo que você está vivendo pode estar desavesso, está de ponta cabeça, mas Deus está falando: vou preparar um dia especial para você. Esse dia especial está chegando, esse dia especial vai chegar. Não tenha medo, não desanime, esse dia ele vai chegar, como chegou o dia daquele tronco seco a voltar a brotar novamente. Jesus é conhecido ali naquela região por onde ele mora. Todo mundo sabia quem ele era.
Todo mundo sabia que ele se misturava com as rodinhas daqueles malfeitores na sua adolescência. Todo mundo sabia o seu histórico, sabia que ele tinha mais irmãos, sabia quem eram seus pais. Só que naquele sábado chegou o dia do tronco da raiz de Jessé brotar. Aquele dia chegou o dia da árvore deixar de ser morta e voltar a viver de novo. Porque até o dia de Jesus se passaram milênios, se passaram séculos, na verdade. Depois dessa profecia de Isaías, o tempo se passou. E os nossos historiadores, nossos sábios dizem que essa árvore, ela chega a ficar há 500 anos com a aparência de morta, sem dar fruto. Mas a profecia é que ela vai voltar a frutificar, porque o Espírito do Senhor repousa sobre ela. E é interessante que quando Jesus ele entra na sinagoga, no versículo 16, chegando a Nazaré, onde fora criado. Ele chega na cidade que ele já foi criado, ele já morou ali, ele já conhece todo mundo ali. Ele sabe quem é o João, ele sabe quem é o Pedro, ele sabe quem é o José, ele sabe quem é a Maria, ele sabe quem é a Teresa, ele sabe cada pessoa dali. Ele sabe, e as pessoas também sabem quem ele é. Quando ele chega em Nazaré, onde ele foi criado, entrou num dia de sábado, segundo o costume. Era um costume de um judeu entrar numa sinagoga. E Jesus, ele era um judeu, ele era um rabino, ele teria que entrar. É a cultura deles, é a pátria deles, é o estilo de viver deles lá. Como é de costume nosso, domingo à noite estar na igreja. Então o que acontece? Jesus chega lá num sábado, segundo o seu costume, na sinagoga. Ele levantou-se, o texto diz, ele estava lá, no sábado, sentado, ouvindo os rabinos falando. E de repente ele se levanta. Ele se levanta. Ele estava sentado. Ele se levanta. Mas ele se levanta da onde? Da cadeira onde você está sentado aí? Ou naquela cadeira onde os visitantes que iam pregar naquela noite, que era reservada, ele estava sentado naquela cadeira ou no meio da multidão? Aí, o verso 17 do capítulo 4 de Lucas, diz assim: e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Ele estava sentado, ele se levantou, porque quem deu para ele foi o chefe da sinagoga. O chefe da sinagoga levantou da sua cadeira, abriu a Bíblia, abriu a Torá naquela ocasião, no livro do profeta Isaías, e deu para Jesus, que se levantou da sua cadeira como convidado, para que ele pudesse ler. Só que, acompanhe comigo, Jesus está sentado aqui como visitante, e o chefe da sinagoga está sentado lá, só que a cadeira do meio está vazia. A cadeira do meio está sem ninguém. Aí, foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Eu fiquei pensando, não poderia ser outro livro do profeta Jeremias? Do Abacuque? Não poderia ser o livro do profeta Daniel? Por que tinha que ser o livro do profeta Isaías? Porque o livro do profeta Isaías é um livro que relatou desde o princípio até o final do seu desfecho do seu livro. Tudo está relacionado a ele. Não que os outros não estejam, mas quem estuda aqui sabe que o livro do profeta Isaías é o maior livro messiânico lá do Antigo Testamento. Quando deram o livro do profeta Isaías para ele ler, o
verso 18, ele vai ler o que o profeta Isaías disse no capítulo 11 que nós lemos, e no versículo 2, só a primeira fala do versículo 2, aonde ele vai repetir a dose aqui. O verso 18 ele vai falar: o Espírito do Senhor é sobre mim. Já parou você? Todo mundo lendo, cada convidado que ia lá, todas as vezes que o chefe da sinagoga pegava as escrituras, lia lá, aplicava o texto, pregava, legal, bacana, o povo dava glória, o povo entendia, o povo estava esperando a chegada dele, mas de repente o pregador daquela noite de sábado, que todo mundo já conhecia, porque ele cresceu ali, naquela vila, naquele bairro de Nazaré, todo mundo já sabia quem ele era. Agora aquele camarada, ele pega o livro do profeta Isaías, porque ele não abriu ali, deram aberto para ele ali. E quando ele vai ler aquele livro, o livro estava falando exatamente dele. Isso é fantástico. Ele vai ler, ele vai começar lendo dizendo assim: e o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, Ele me ungiu para pregoar, Ele me ungiu para evangelizar, Ele me ungiu para curar os enfermos, Ele me ungiu para dar vista aos cegos, Ele me ungiu para isso, Ele me ungiu para aquilo. Quando ele começa a descorrer a leitura, começa a acontecer um episódio fora do comum. Porque ele diz assim, o verso 20, ele vai dizer assim para nós: e encerrando o livro, e tornando a dar ao ministro, assentou-se. Agora que pega. Tente entender comigo. Ele termina de ler. A leitura dele é essa, do verso 18 ao verso 19. Essa é a leitura dele. A leitura dele é: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, me enviou para curar os quebrantados de coração, e apregoar a liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Pronto, pregou até aí, parou. O que ele faz? Fecha o livro e entrega na mão do chefe da casa. Quando ele entrega o livro para o chefe da casa, o que acontece? O verso 20: e encerrando o livro e tornando a dar aos ministros, assentou-se, ponto e vírgula, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Por que todo mundo ficou olhando para ele depois de ele ter feito esta leitura? Porque exatamente ele não se assentou no lugar como convidado de pregador daquela noite. Agora ele vai se assentar na cadeira do meio. E quando ele se assenta na cadeira do meio, a turma regala o olho desse tamanho e fala: o quê? É ele que é o Messias esperado. Eu estou sentindo a presença dele aqui, igreja. Meu Deus do céu, isso é forte demais, igreja. Aquilo que eles estavam esperando apareceu no meio deles. Deus está falando: aquilo que você está esperando vai aparecer na sua vida. Aquilo que você está buscando vai se realizar na sua vida. Quando ele entrega o livro, ele toma o seu assento, mas agora ele se assenta nesta cadeira do meio. Quando ele assenta na cadeira do meio, as pessoas começaram a falar, começaram a dar quase um infarto, um troço, um treco, não sei o que dizer. Ficaram mudos, ficaram guego. Eu fiquei imaginando a reação daquele povo. Eu fiquei pensando como que eles reagiram. E para minha surpresa, aquele povo reagiu da pior maneira possível. E os olhos de todos da sinagoga estavam fitos neles. Ele sentado na cadeira do meio,
na cadeira esperada, escrito Messias. Ele se assenta naquela cadeira e ele vai dar a última palavra dizendo: então começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Se cumpriu as escrituras que o profeta Isaías tinha declarado há mais de 500 anos atrás. Se cumpriu naqueles dias. Agora, olha o povo, verso 22. E todos lhe davam testemunho e maravilhavam das palavras de graça que saíam da boca e diziam: não é este o filho de José? Aí começou o atrito. Começou o mutim dentro da igreja. Começou a rebelião dentro da igreja. Começou a guerra. Por quê? Porque ele não é ele que é o filho de José, mas por que... Como? É assim que as pessoas vão ficar quando elas souberem algo que Deus está fazendo na sua vida. As pessoas vão falar, as pessoas vão gaguejar, mas ela que está tocando baixo aqui, mas o Pedro, mas o irmão, vão querer questionar, não vão querer aceitar, sabe por quê? Porque o evangelho no coração deles não cabe, porque eles ainda não abriram para o renovo de Deus na história da vida deles. A história da sua vida está sendo mudada hoje, através dessa palavra. Deus vai brotar algo novo na sua árvore genealógica. Deus está frutificando aquilo que as pessoas falam assim: não dá, não tem jeito, acabou. É mentira do diabo, é mentira de Satanás. Deus está falando: você é um rebento novo que eu coloquei no meio da igreja para frutificar. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Porque parte daquele povo que estava lá deram graças, deram glória, viram que era ele que estava sentado ali, reconheceram. Mas parte da história, já estou encerrando, o verso 22, o verso 23 diz: e ele disse: sem dúvida me direis este provérbio, o médico, cura-te a ti mesmo, faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. 24, e disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando cerrou-se os céus por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. O verso 26, e nenhuma delas foi enviada a Elias, senão a Sarepta de Sidom, uma mulher viúva. 27, e muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o sírio. 28, e todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e se levantando-se, expulsaram da cidade, e levaram até o cume do monte, e em que a cidade deles estava edificada, para dar ali precipitarem. E ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Jesus foi expulso daquela congregação. Jesus foi expulso de Nazaré. Jesus teve que sair dali. E ele disse que o profeta da sua casa não tem honra. As pessoas que estão em nossa volta não são todas, mas sempre tem aquela pedrinha no nosso sapato. Você sabe disso. Sempre vai questionar você. O pastor Paulo disse aqui uma coisa pela manhã lá. Eu disse: é verdade. Quando a esposa dele ganhou ele para Jesus, os irmãos dele viraram as costas para ele. Foi isso, pastor Paulo? Estou mentindo?
Você está entendendo? Deus estava levantando um profeta no meio da família, mas eles não quiseram aceitar o profeta. É isso que Jesus está falando. Eu nasci no meio de vocês, eu vim para vocês, mas vocês não me querem receber. Aí ele vai citar 2 homens do Antigo Testamento. Ele vai falar que no dia de Elias houve fome na terra, 3 anos e 6 meses sem chover. Mas sabe o que ele diz? Que ele foi honrado por uma viúva, não em Israel, não em sua pátria, não na sua igreja, não na sua casa. Ele foi honrado por uma viúva lá em Serepta, lá em outras regiões. Quando ele cita o profeta Eliseu, ele diz: olha, em Israel existiam inúmeros leprosos, um monte de gente doente, e ninguém deu crédito ao profeta Eliseu. Teve que vir um assírio lá de fora para honrar o profeta da casa. É isso que Jesus está falando. Havia muitos doentes, mas ninguém dava atenção que você como homem, você como mulher, poderia levantar as suas mãos para o céu e orar: Deus, cura o meu cunhado, Deus, cura o meu primo, Deus, cura o meu pai, Deus, cura o meu filho, cura a minha sogra, cura quem quer que seja. As pessoas preferem procurar outro lá de fora, mas não quer honrar você que está dentro da casa. É isso que Jesus está falando. Não se preocupe com isso. As pessoas que estão em sua volta, se elas não quiserem ver o Deus que está na sua vida, as pessoas lá de fora vão vir até você. Pode ter certeza. Deus vai enviar pessoas que você não conhece para você liberar algo para elas, porque essas pessoas vão te honrar. E quando essas pessoas te honrar, o Deus que está sobre a sua vida vai te honrar também. Deus está contando uma nova história para você hoje. Depois desse episódio aqui, se você quiser ler depois na sua casa, Mateus 4:23, depois se você quiser ler Mateus 9:35, depois se você quiser ler o livro quase todo em Mateus, você vai ver que Jesus, quando ele sai da sinagoga, ele encontra com pessoas doentes, endemoniadas, cegas, leprosos. Ele começa a recitar, ele começa a fazer grandes milagres. Sabe por quê? Porque ele diz aqui que o Espírito do Senhor, Deus, está sobre ele. Ungiu ele para evangelizar, ungiu ele para curar, ungiu ele para dar vista, ungiu ele para tirar os cativos. Ele foi ungido para isso. E quando ele sai daqui, ele começa a curar, ele começa a libertar, ele começa a fazer. Sabe por quê? Porque aquele tronco que Isaías fala é esse broto, é esse renovo, é isso que Israel estava esperando nos dias do Messias. Talvez você esperou até aqui, porque é por esses dias que o Senhor está fazendo algo novo na história da sua vida. Creia nesta palavra, porque essa palavra tem poder para mudar a sua história de uma forma que você nunca experimentou. Mas pastor, se me expulsarem, não tem problema, expulsaram Jesus também. Pastor, mas se me xingar, não tem problema, também fizeram o mesmo com ele. Isso é um sinal que o reino de Deus chegou até nós.